Olá pessoal, tá falando aqui é Marielson, sou aluno da turma 5 do PROEF, da unidade da UESB, situada no município de Jequié, Bahia, e aí estamos aí nos estudos relacionados à disciplina problemáticas na educação física, correspondente ao curso de mestrado profissional em educação física, o PROEF. Então vou compartilhar aqui o mapa mental construído a partir das experiências na disciplina para expor um pouco sobre algumas percepções acerca dessas problemáticas que envolvem a educação física escolar. Então, aqui foi destacado algumas problemáticas e, além das problemáticas, também uma informação, uma orientação para a gente repensar essas problemáticas e trazer propostas para intervir nesse contexto. Então, a primeira problemática está relacionada à atuação docente e a gente utilizou bastante o texto da educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica do professor Fernando Jaime Gonzalez. E nessa discussão aí, a gente percebeu que marcou um período de amplas discussões sobre as produções referentes ao que tem realmente feito as aulas de educação física. E essas reflexões acabou promovendo transformações que vêm impactando na realidade do contexto escolar. Então, a partir desses estudos aí, consegui. Uma das reflexões que a gente teve foi a questão da dificuldade que, às vezes, o professor tem de dialogar com seus pares em unidades escolares que tem mais de um professor de educação física. Penso que essa dificuldade perpassa também pelo percurso formativo de cada educador e também pelo processo de estudo continuado, de formação continuada. E aí, algumas perspectivas vão se transformando, e se a gente não continuar acompanhando os estudos na área, a gente acaba que não consegue dialogar com os pares de forma interessante para intervir nessas transformações no contexto escolar. Outras questões que envolvem também a atuação do docente é a questão das condições objetivas de trabalho. Muitas unidades escolares da rede estadual e de muitas outras redes aqui, além da Bahia, e outros estados também do Brasil, a precariedade, as dificuldades que envolve o desenvolvimento da aula de educação física, por questões estruturais, por questões da própria organização da instituição escolar, questão de remuneração, por exemplo, aqui no estado da Bahia, há uma luta bastante para garantir o piso salarial dos professores. A rede municipal de Salvador ainda essa problemática é maior ainda, não só na questão do, do que tem de direito do professor, garantia do piso, mas também as reais condições de trabalho. Um exemplo, a unidade que eu trabalho, ela é um galpão, a unidade da rede municipal é um galpão que adaptaram para se fazer uma escola, porém há uma dificuldade muito grande porque aquele espaço não foi construído para a educação e sim para outros fins. E aí, quando a gente vai desenvolver a educação física, há algumas questões limitadoras que acabam interferindo na prática. Na prática, não, e como diz o tema da problemática aí, acaba interferindo na atuação docente diante essa problemática aí. E aí a gente vai refletir sobre essa questão do rola-bola e da renovação pedagógica. Muitos profissionais acabam cedendo ao rola-bola justamente por conta dessas dificuldades. E quando a gente vai buscar uma renovação, a gente vai buscar outras questões a esses empecilhos aí que acaba impactando. E, por fim, a questão da cultura escolar e sua relação com a disciplina também é, é um fator que condiciona também a forma que o professor vai atuar na educação física. E essa questão da cultura é bastante forte porque cada comunidade, cada realidade traz algumas questões dificultadoras para a gente acabar, para a gente desenvolver as aulas de educação física. Então, assim, de forma geral, a atuação docente, ela está imersa aí nesse contexto que envolve
a questão da cultura escolar, estrutura, condições de trabalho e também essas produções historicamente construídas no contexto dos estudos da educação física escolar. A outra problemática é em relação à teoria e prática, é a relação entre o fazer e o ensinar sobre o fazer. E aí o texto da Soraya Darido, apresentado no programa, que estuda sobre essas relações do fazer e do sobre o fazer na educação física escolar, traz informações pertinentes para a gente buscar algumas rupturas de modelos desenvolvidos na educação física escolar. Esses modelos, que é o esportivista e o recreacionista, e a gente começa a pensar, repensar, criticar esses modelos, e aí surge um movimento renovador, com perspectiva de tentar superar esse modelo que até então deixava muito a desejar sobre o que pensar sobre esse fazer. Então, a proposta é a gente trazer a teoria e prática de uma forma conjunta, a gente não dissociar essa questão da teoria e da prática, porque durante as aulas de educação física, a gente percebe que isso acontece de forma simultânea, e a gente separa isso, acaba dicotomizando esse processo formativo, e aí contrapõe o que realmente esses movimentos renovadores vêm trazer acerca das perspectivas da educação física escolar. Então, não é apenas o aluno realizar, é apenas o aluno fazer o movimento, mas também a gente trazer considerações, elementos históricos, culturais, e técnicos também sobre esse fazer. Então, essa questão dessa relação teoria e prática também é uma problemática que é bastante discutida no contexto da educação física escolar, por conta da complexidade que envolve reconhecer eh, esses contextos aí de que a teoria e a prática não pode ser dicotomizado, desculpa, e que é importante saber sobre o que está fazendo, não apenas o fazer. Outro aspecto bastante problemático na questão da educação física está relacionado aos aspectos legais, desse componente curricular. E algumas leis, documentos, acabam que corroborando para ampliar as problemáticas no contexto das aulas de educação física, dispensando alunos das aulas, porque o aluno possui atividade extraclasse, que envolve atividade física, porém desconsidera todo o trabalho pedagógico desenvolvido nesse componente durante o ensino regular. A prática de esporte, a prática de ginástica e outras práticas fora do ambiente escolar é diferente da prática pedagógica envolvendo esses elementos da cultura corporal dentro da escola. Então, essa questão da dispensa nas aulas de educação física é uma problemática bastante significante porque impacta também na valorização ou desvalorização do componente curricular. E aí é importante que os documentos curriculares, resoluções, entre outras normativas, sejam desenvolvidos conscientes e dessa realidade para que a educação física escolar não continue sendo desvalorizada nesse processo de formação integral, de formação educativa dos nossos estudantes. Outro problemático está relacionado à indisciplina e o afastamento nas aulas de educação física. Os autores que a gente estudou nessa problemática aí, eles traziam bastante essa questão da indisciplina e o afastamento como reflexo de múltiplas e complexas dificuldades presentes na realidade em que o professor atua no ambiente escolar. E as propostas de intervenções que surgem aí nesse contexto aí é bastante interessante para te repensar algumas questões que envolvem essas temáticas, afastamento e disciplina. A disciplina está relacionada muito à questão dos comportamentos,
do aluno durante as aulas, a falta de respeito às regras, falta de atenção às orientações expostas, agressões que desenvolvem entre seus pares ou contra o professor, contraria algumas orientações de forma proposital para poder ir gerando até alguns conflitos durante as aulas. O uso do celular nos últimos tempos aí vem impactando também no momento das aulas de educação física e a falta de cuidado com os materiais utilizados nas aulas. Tudo isso aí demonstra um contexto complexo e múltiplo relacionado às representações da disciplina de estudantes nas aulas de educação física. O afastamento das aulas de educação física também é outra questão muito complicada. Essa é muito relacionada à desvalorização do próprio componente curricular na escola. Tem alunos que, por conta, às vezes, de interesses pessoais ou por não gostar do professor, eles acabam se afastando da aula com poucas ou não significativas justificativas. E aí é um papel da escola, do professor, também estar tentando buscar estratégias para poder minimizar essas questões de indisciplina e de afastamento. A didática do profissional, a estrutura da escola, todos aqueles contextos que envolvem a relação da atuação docente, teoria, prática, e os aspectos legais também vem corroborar para esse processo aí de afastamento do aluno na educação física. Diante disso daí, vem surgindo algumas propostas para intervir de forma decisiva, promovendo maior autonomia dos alunos durante as aulas de educação física, nos textos apresentados, quando a gente vai discutindo essa temática aí, surgiu as propostas relacionadas ao Sport Education, à aprendizagem cooperativa, ao futebol calejeiro, entre outros, que oportunizam aos estudantes desenvolverem uma atuação mais proativa, autônoma e que possibilita mais integração dos estudantes nas aulas de educação física. Outra problemática que envolve a educação física escolar está relacionada ao trato do esporte na escola. As modalidades oferecidas durante a formação do professor em educação física, as modalidades esportivas também, elas impactam no acúmulo de conhecimento que esse profissional vai estar adquirindo para estar intervindo na comunidade escolar posteriormente. Então, além disso, essas referências que o professor teve na universidade, até na sua formação na educação básica também vai interferir nesse processo de trato com o esporte na escola. Mas, além disso, a gente também precisa ver o que é que a gente precisa ensinar sobre o esporte. Porque a gente está promovendo rola-bola, ou o fazer sem o pensar ou ensinar sobre se fazer, a gente não acaba promovendo muitos avanços no trato com esse conteúdo do esporte na escola. Então é importante a gente buscar algumas referências, é importante a gente falar um pouco sobre esse esporte, trazer seus resgates seus históricos, como foi construído, como foi a formação dessas estruturas relacionadas à manifestação da cultura corporal, no contexto escolar, no contexto fora da escola, para a gente trazer elementos que realmente tragam um acúmulo de conhecimento significativo para os estudantes na educação básica. E, e é importante, principalmente, abordar o esporte não só a parte das vivências, das práticas em si dos movimentos, mas também a gente trazer os saberes corporais e conceituais de uma forma mais ampla e contextualizada para que os estudantes compreendam que não é apenas um movimento de forma isolada, mas sim que existe toda uma conjuntura de questões que envolvem essa prática
e também destacar sua importância para a vida dos estudantes na comunidade escolar. Outra problemática também que envolve a questão da educação física na escola é as questões que envolvem as questões de gênero nas aulas de educação física. Os estereótipos são criados entre meninos e meninas, homens e mulheres, na educação física, que meninos não podem fazer determinadas práticas e meninas vão ficar masculinizadas se fizerem outras práticas. Então, esses estereótipos ainda estão bastante presentes, mesmo na realidade atual, em que se discute muito a questão da inclusão, diversidade, ainda é muito presente esses estereótipos relacionados às questões de gênero na educação física. E é importante destacar que a gente não pode dar centralidade nessa discussão ao fator biológico, né? A gente tem que dar uma centralidade aos conhecimentos da educação física, que os conhecimentos que os estudantes de turmas mistas vão ter a oportunidade de estar aprendendo durante suas práticas, suas vivências durante as aulas. Então, a gente ficar focando só na questão biológica acaba a gente fortalecendo essa dicotomia, essa separação, esses estereótipos das relações que existem entre homem e mulher na sociedade. Então, como componente curricular, a gente precisa pensar, dar um aspecto central na questão do conhecimento do componente curricular. Certo? Claro que a gente precisa discutir essas relações de homens e mulheres nas diversas manifestações da cultura corporal. A gente precisa também estar fazendo as conexões com as construções sociais e culturais sobre as questões de gênero, mas não está fortalecendo essa formação hierarquizada que aconteceu durante muitos anos aí na nossa sociedade brasileira. Uma outra problemática que envolve o contexto da educação física está relacionado aos dilemas emergentes da educação física. Então, no estudo desenvolvido aqui pelo PROEF, foi destacado 6 grandes problemáticas mas durante esses estudos também a gente conseguiu identificar que tem outras problemáticas que também estão presentes aí no contexto da educação física escolar, que não estão tão em evidência, tão em destaque, mas também interferem decisivamente no fazer, no desenvolver das aulas de educação física. Então, para representar essas outras problemáticas, eu coloquei aqui os dilemas emergentes que envolvem o contexto da educação física. E aí, como destaque, eu trago as questões que envolvem as políticas públicas no cenário educacional e vão interferir diretamente ou indiretamente, a depender da política, no que, na forma de entender as práticas corporais, os elementos da cultura corporal, a educação física escolar. E aí, como destaque, a gente traz os documentos curriculares que vem sendo desenvolvido nos últimos anos, já previsto pela LDB anteriormente e nos planos nacionais de educação, e acabou sendo culminado com o desenvolvimento da BNCC, e aqui no estado da Bahia em específico, a criação do DCRB, que aí acaba trazendo algumas questões limitadoras acerca do componente da educação física escolar. Então, justamente no momento em que a gente precisa ampliar os estudos, aprofundar os estudos no que envolve a questão da educação física escolar, por conta de todo o conhecimento já acumulado acerca desse componente, por conta da importância, da complexidade que envolve esse componente, surgem documentos curriculares que vêm minimizar, reduzir todas essas questões que são importantes para a formação do educando, que vai atuar socialmente, que precisa ter sua condição autônoma de estar desenvolvendo, intervindo na sociedade. E é nesses dilemas aí, a gente pensar essas problemáticas, pensar esses dilemas, também é uma forma de a gente identificar situações limite. Situações limite é aquela que referenciada na produção do Paulo Freire, em que acaba que determinando até onde determinada conhecimento, ação, intervenção pode ser desenvolvido, com a intenção de a gente identificar isso, essa situação limite na educação física, e a gente buscar forma de superar.
A gente buscar formas de ultrapassar esses limites para a gente promover significativas transformações em que valorize, sobretudo, eh, a equidade do acesso ao conhecimento daquelas camadas que são oprimidas na sociedade, promovendo, dando uma oportunidade de terem acesso a, ou até pensar, né, ter esperança, como o próprio Freire sinaliza, esperançar, em condições, oportunidades melhores que impactem na sua transformação de social, transformação de vida, com colaboração aí da educação física nesse cenário. Então, a questão de vislumbrar da utopia do inédito e inviável é, é realmente uma possibilidade que a gente precisa pensar, refletir para poder buscar avanços efetivos no campo da educação física escolar. E por fim, que não é uma problemática, mas é importante estar presente aqui nessa discussão, a gente traz o tema gerador. O tema gerador, que é uma proposta metodológica, embasada por fundamentos filosóficos e políticos, e que envolve uma educação libertadora, já sinalizada pelo autor Paulo Freire. Então, a ideia de trazer essa temática aqui, a gente observa que ela faz uma relação de ida e vinda com a problemática da educação física, que é a ideia de a gente pensar as problemáticas e pensar também em propostas metodológicas que interfiram nessas problemáticas, que apresentem alternativas, que apresentem superações, que apresentem intervenções acerca desse contexto das problemáticas na educação física escolar. Então, a gente entrar nesse contexto das problemáticas, o tema gerador como uma opção para a gente buscar, mesmo que minimamente, a superação de determinadas problemáticas. Falo minimamente porque o contexto, como já foi sinalizado anteriormente, que envolve essas problemáticas é um contexto complexo, um contexto que envolve diversas construções históricas, é um contexto que envolve decisões políticas, que envolve as singularidades de cada sujeito ali presente na unidade escolar, de cada professor, cada estudante, cada funcionário, família que envolve ali. Então, todo esse contexto aí vai impactar nas problemáticas da educação física. E a gente trazer o tema gerador nesse contexto aí para a gente buscar alternativas e a gente reconhecer essa complexidade e reconhecendo essa complexidade a gente buscar formas de estar intervindo nessa problemática. Então, assim, encerro aqui minha apresentação acerca das problemáticas da educação física escolar, que a gente estudou aqui na disciplina do PROEF. Agradeço aí a oportunidade aos professores colaboradores e seguimos aí firmes e fortes nessa produção e nos estudos do conhecimento.